como escolhemos aí esse tema, que todos nós que somos cristãos e vamos morar no céu, precisamos andar de acordo com a vontade de Deus, não é assim? Verdade. Então, se você quer ir para o céu, se eu quero ir para o céu, eu tenho que me enquadrar dentro da vontade de Deus. Não é Deus que tem que se enquadrar dentro da minha vontade, porque a palavra de Deus, ela nos ensina o bom viver cristão, né? Que são os deveres para com Deus. E nós temos aqui 7 pontos importantes para a nossa caminhada para chegar no céu. A primeira delas, o nosso dever de orar sempre. É um fundamento que Deus nos ensinou. Orar sempre. Os seus servos têm que estar em oração. Se ele está em casa, ele está orando. Se ele está na igreja, ele está orando. Se ele está no trabalho, ele está orando. Ele está conectado com o Senhor. Amém? Amém. Abra sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Nós vamos aqui ver que Jesus Cristo nos ordenou a estar sempre em oração. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Glória a Deus. Qual capítulo? Capítulo 18, versículo 1. Vamos ver aí o que diz a palavra do Senhor para nós. O próprio Jesus. E ele falou uma parábola como este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Então, essa é uma ordem de Jesus para os seus servos. Orar sempre. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus ensinou? Por que Jesus colocou esse dever para nós? Porque é através da oração, irmãos, que nós alcançamos as vitórias. Porque Jesus, ele alcançou a vitória na cruz. Porque ele era o Filho de Deus? Não. Porque ele estava orando sempre ao Pai. Ele estava conectado. Quando você ora, diz a palavra de Deus, quando você ora, você está conectado com Deus. Quando você lê a Bíblia, você está conectado com Deus. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, você está ouvindo Deus falar com você. Glória a Deus. E agora nós estamos o quê? Ouvindo Jesus falar conosco e pedindo para nós estarmos sempre em oração. Aleluia. Especialmente para enfrentar as dificuldades. Porque somente através da oração que nós vamos encontrar a solução. Deus vai nos trazer a solução através do quê? Da oração. Irmãos? Oração é estar conectado com Deus, sem cessar, né? Sem descansar. Jesus diz, orai sempre. Ele está dizendo, sempre conectado em Deus, para que nós venhamos ao quê? Ser mais do que vencedor. Glória. O segundo ponto, servir uns aos outros. Olha aí, isso daqui é um dever, tá, irmão? Não é? Glória a Deus. É opção nossa, não. A palavra de Deus diz, Jesus nos ensina que nós temos que estar em conexão com nossos irmãos, tá, irmãos? Servir uns aos outros. A palavra de Deus nos ensina nesta noite que nós, como crentes, como salvos, temos que servir os nossos irmãos. Aleluia, Jesus. Você acredita nisso? Amém. Isso é uma ordem de Deus, tá? Não é minha não, né? Mas é do Senhor que nos ordena a sempre estar em comunhão com nossos irmãos. Vamos ver
em João, capítulo 13, versículo 14. Aí Jesus, o próprio Jesus falando também sobre esse dever, né? João 13, 14. Tá, irmão? Isso aqui não é opção, é um dever nosso de estar servindo os nossos irmãos nas suas necessidades. Muito bem. Os irmãos acharam aí? 13, 14. 13, 14. Se então seu Senhor e Mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Né? Então aqui ele estava falando para os discípulos esse dever de um cristão, de um salvo, ajudar o seu companheiro. Aí Jesus deu o seu próprio exemplo. Olha, se eu lavei os pés de vocês, como eu como filho de Deus, como Salvador da humanidade, lavei o pé de vocês. Já pensou, irmão, você lavar um pé de Pedro, de uma pessoa pescador? Você já viu um pé de pescador? Glória a Deus. Pé de pescador é triste, irmão. Né? Então Jesus, ele se humilhou, né, para nos dar um exemplo, ajudar. Nós precisamos contribuir, né, com nossos irmãos. Quando o irmão precisar, vocês têm que estar aptos. A palavra de Deus diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Se o teu inimigo chegar na tua casa pedindo um copo d'água, o teu inimigo, aquela pessoa que não gosta de ti, aquela pessoa que fica te defamando, né? Esse não é o diabo não, tá? Aqui são o nosso próximo que tem raiva de nós. Se ele chegar na tua casa, a Bíblia diz que nós temos, pedindo água, nós temos que dar pedra? Não. Nós temos que fechar a porta na cara dele? Não. Temos que dar de beber, tá? Você tem que dar a melhor água gelada que você tem na sua casa. Isso é estar contribuindo com o reino dos céus. Tá, irmãos? Porque isso aqui é uma ordem. Jesus mesmo disse aqui, ó, se você ler aí, você vai ver que Jesus dizendo para o discípulo, até eu lavei o pé de vocês, rapaz. Então vocês têm que fazer o mesmo. Ajudar. Jesus está dando um exemplo de auxílio, de ajuda, de se colocar abaixo do irmão. Sempre o irmão tem que estar, a Bíblia diz, em cima. Sempre nós temos que estar abaixo. Viu? Os irmãos estão entendendo? Amém. Vocês estão entendendo o mistério de Jesus? Alguém lê aí na Bíblia de vocês aí esse versículo? João 13, 14. Bora ver se é semelhante aqui ao meu. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés também, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Tá, irmãos? Então Jesus aqui estava o quê? Esteja sempre pronto para ajudar aqueles que precisam. Independentemente, esse é o nosso dever de como servos do Senhor. O terceiro ponto, nosso dever, suportar. Aqui é complicado, mas é um dever nosso, de suportar os nossos irmãos. Eita, que é difícil, né? Às vezes é difícil suportar o irmão enjoado, mas a Bíblia diz que os salvos precisam ter essa dádiva na vida, de suportar uns aos outros. Amém? Vamos ver onde é que está esse registro. Suportar uns aos outros. Romanos capítulo 15, versículo 1. Vamos lá, abre essa Bíblia aí. Quem achou pode ler, viu? Eu estou com uma tradução aqui que é assim bem diferente. Ora, nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não
nós mesmos. Não agradar nós mesmos. Leia aí agora, irmã, a sua tradução aí. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas. Não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Amém? Amém. Olha aí esse dever nosso, né? Então, é importante, né, o apóstolo Paulo aqui falando aos romanos, a importância de nós carregar a cruz daquele irmão que é mais fraco. Sempre vai ter, irmão, aquele irmão fraco na fé. Aquele irmão que dá trabalho. Né? Às vezes na família sempre não tem um ou dois que dá trabalho. Assim mesmo é na igreja. A igreja, irmão, é lugar aonde nós estamos para aprender uns com os outros e todos com Jesus. Tá? Então, é um dever fazer o quê? Levar as cargas uns dos outros. Né? É isso aí que está na sua Bíblia? Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Glória a Deus. Não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrada o seu próximo para o seu bem e edificação. Aleluia. Ai, irmãos, olha que maravilha. Isso é obrigação? Como cristão? Hã? Sim, né? Não é uma opção. Tá? Deus aqui diz que os salvos, os que vão morar no céu, precisa ajudar os mais fracos. Não tem aquele irmão que está fraco na fé, aí o outro chega lá e diz, rapaz, isso daí não vai. Faz é chutar o irmão. Aí o irmão acaba de morrer, né? Mas é errado, tá, irmãos? É errado. O certo é nós ajudar ele até ele se recuperar. Ou morrer de uma vez, mas você chega até ele, né? Enquanto ele estiver respirando a vida, enquanto estiver esperança, você está vendo que ele está respirando, você tem que auxiliar, porque você está mais forte do que ele. Glória a Deus. Amém? O quarto ponto, dar nossa vida pelos irmãos. Eita, viu? Eita, irmã Janane, e agora? Rapaz, é deveres que são parecidos, né? Glória a Deus. Mas diferenciados, tá, irmãos? Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 16. Essa semana eu fui tentar dar a vida pela irmã e quase me apedrejo. Mas tem que continuar. Eu não dou não, minha vida não. E é Jesus que me perdoe. E é Eu prefiro ficar com vida mesmo. 1 João. E é crente 1 João 3,16. Irmãos, essa expressão aqui de dar a vida, não é como Jesus deu a vida por nós. Tá? É uma expressão Mais forte. que nos traz, né, mais forte mesmo, né? Mais forte. Mais forte, porque é muito fácil dar a vida, morre logo, né? Mas não, é outra expressão mais forte, né? Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Amém. Então, nisso conhecemos, né? 1 João 16. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Não é o Evangelho, é lá perto do Apocalipse, 1 João. Né? Como é que diz aí, irmão? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém? Amém. É nós ter o mesmo amor que Deus teve por nós ter pelos nossos irmãos. É a importância de nós se esforçar para adquirir o amor de Deus. Se você tiver o amor de Deus, se você estiver na palavra de Deus, certamente Deus vai colocar esse sentimento no teu coração. Embaixo ele dá o exemplo. Se você vê seu irmão começar a
necessidade, você é rico, entendeu? E você fechar a porta para ele, aí já disse tudo, você não está dando a vida para ele não. Às vezes é assim mesmo, né? Nós estamos bem, mas vamos visitar o irmão. O irmão está numa... Aí nós estamos sabendo, se Deus te mandou lá, é porque Deus, é tu que tem que ajudar o irmão. Não, é isso que não, irmão, vamos orar aqui, e Deus vai mandar alguém, não, Deus já mandou você. Glória a Deus, aleluia. Aí você vai e supre a necessidade. E aí que é a questão, irmão. Quando nós adquirimos o amor de Deus, esse amor ele cobre multidões de pecados. Então, na hora, nós vamos, com certeza, ajudar os nossos irmãos a sair daquela crise ou necessidade. Tá, irmão? É importante nós entendermos que dar vida pelos irmãos é estar junto com ele nas suas necessidades. Tá, irmãos? É lutar pela causa do irmão. E assim nós vamos vencer pelo sangue de Jesus. Aleluia. Que nos purifica de todo o pecado. Aleluia? Quarto é semelhante ao suportar e dar vida aos irmãos, que é amar uns aos outros. Mas vamos fazer essa referência aí. 1 João capítulo 4, versículo 11. A importância de nós estar contribuindo para o reino de Deus aqui nesta terra. 1 João capítulo 4, versículo 11. Amar-se a Deus de tal maneira nos amou e devemos nós também amar uns aos outros. Amém? Deixa eu fazer a leitura aqui agora no meu. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Olha só, como é, nós temos que adquirir no nosso coração, não é o nosso amor, não. O amor. Nós temos que adquirir no nosso coração o amor de Deus. Glória a Deus. Que ele vai superar o amor humano, carnal, viu? E o nosso amor carnal é falho, né, irmão? O amor carnal, ele só quer... Não, eu estando bem, o irmão está nem aí. Mas olha só a importância de nós compreendermos aqui o texto. Amados, se Deus assim nos amou, olha só, amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. O exemplo torna-se quem aqui? Jesus. O mesmo amor que Ele nos deu, que provou esse amor por nós, nós temos que provar esse amor pelos nossos irmãos. Amém? A importância de nós entendermos esse grande amor de Deus na nossa vida, sem a qual eu acredito que ninguém pode ver o Senhor. Tá, irmãos? Ninguém. Se nós não adquirirmos o amor de Deus, como é que nós podemos estar perto dele? Tá? Sexto, andar como o Senhor andou. Aqui é difícil também, irmão. É complicado essa ordem do Senhor. Mas nós temos que se esforçar para dar um bom testemunho de Jesus. Assim como Jesus deu um bom testemunho de Deus, Pai, nós devemos dar um bom testemunho de Jesus, né? Glória a Deus. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 6. É nesse livro que você está lendo. 2:6. Achou? Bem, eu vou ler agora. Eu já estou Eu posso? 2:6. Vai, pode ler. Irmão. Vai ler. Espantavam-lhe portas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Que em cada um cabia 2 ou 3 metros. 1 João, lá para 1 João. Está no Evangelho, né? É. Lá perto do Pedro.
falei. 1 João 2. 1 João 2, Quem diz que capítulo vive 6. unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Olha aí, lê de novo aí, irmão. Glória a Deus. Lê de novo aí. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Quem é crente no Jesus, ele é obrigado a fazer o quê? Andar. A andar como Jesus andou. Eita. Glória a Deus. A dar um bom testemunho como Jesus deu. Glória a Deus. A questão aqui não é ser crente. Né? A questão aqui não é eu sou cristão, vou para a igreja. Não. A questão aqui celestial no céu é aquele que está em Jesus tem que andar como ele andou, dar um bom testemunho de Jesus. Não é simplesmente eu sou crente, né? Mas tem que mostrar com o seu bom testemunho. Tá, irmãos? A importância de nós darmos um bom testemunho, assim como Jesus nos deu. Amém? O sétimo e o último, obedecer sempre a Deus. Sempre obedecer a Deus. Sempre obedecer a Deus. Atos, capítulo 5, versículo 29. Vamos deixar a nossa irmã ler esse aí, né? Até depois de João, né, não? Achou Bem aí? pertinho. Não pode sair, irmão. 5, 29. Achou? Pode ler. Quem achou, pode ler. Pode Pode ler. ler. Achei, irmão. Pode ler, irmão. Não, lê aí, irmão. Lê, irmão. 5, 29. Agora, sabe o óleo. Vai, vamos ler. Agora é o Jonas. Depois de Romanos. 5:29. Amém? Lê de novo aí, meu irmão. Os apóstolos responderam: devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Amém? Pedro e os apóstolos disseram, né, ali para os contra o evangelho, que importava a eles obedecer primeiro a quem? A Deus. E depois, né? Então, em primeiro lugar é Deus. A obediência tem que estar na nossa vida, em primeiro lugar, Glória a a Deus. Deus. Tá, irmãos? Porque isso é importante. De tudo, nós precisamos obedecer sempre a Deus. Deus tem que estar no centro, Deus tem que estar sempre no centro da nossa vida. E assim, honramos Ele e estamos fazendo a sua vontade. Amém? Deixa eu tirar uma dúvida ali. Tira, minha irmã. Porque geralmente nós sempre usamos esse termo, que só obedece a Deus, não obedece os homens. Aí sempre vem alguém que nos contradiz e diz, como é que eu